Gente, estamos aqui com um convidado hoje super especial, Vitor Burgo. Veio conversar um pouquinho com a gente. Bem-vindo, Vitor. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vai ser ótimo conversar sobre esse tema. Eu Aham. gosto. Então, o tema que a gente tá aqui, né, é o autodiagnóstico, né? Tão ouvido, tão falado. Um tema que todo episódio nosso a gente acaba esbarrando um pouquinho nele. Sim, né? E Vitor já tem, assim, nas redes comentado alguma coisa sobre, né? E aí a gente falou assim, é o Vitor que tem que vir falar disso mesmo, né? Então, tá muito difundido, então a gente vai falar um pouquinho disso, né? Vambora. Isso. Vitor, a gente tem percebido que algumas pessoas, para não dizer muitas, acabam aderindo ao autodiagnóstico. Qual que é a análise que você faz a partir disso? Por que você acha que essa aderência ao autodiagnóstico tem acontecido tanto, principalmente nos últimos anos? Isso tem acontecido e até um vídeo bem curtinho que eu postei há pouco tempo, eu tentei fazer, claro, no contexto da rede social, um pouco do recorte, tem, sei lá, um mês que eu postei, um pouco desse recorte de que o que a gente tem visto é uma separação cada vez maior das pessoas, dos seus contextos familiares, educacionais. Também a pandemia trouxe o deslocamento dos escritórios para casa. As casas já não são mais casas, são prédios e apartamentos, e a vizinhança vai se separando. E o que acontece é que as pessoas estão, sim, de alguma maneira, perdendo referências. O que eu quero dizer é que não necessariamente isso precisa acontecer, mas as pessoas estão perdendo referências. Então, a ideia de clã, a ideia de família, a ideia de pertencer, até mesmo times, né? O Brasil, o país do futebol, eu tenho um time e eu tenho aquela comunidade, aquela torcida, a torcida organizada. Então, eu tenho sempre identificação com o grupo, né? Como a gente vai perdendo clã, família, essas forças que nos juntam de maneira muito forte mesmo, de maneira muito apertada, a gente fica um pouco sem esse norte, esse referencial. Afinal de contas, o que eu sou, eu pareço com quem, qual é a minha nota distintiva. E o diagnóstico vem trazendo essa nota. É muito de um senso de comunidade. E um senso de comunidade que as redes sociais já perceberam. O WhatsApp lançou comunidades. O Instagram lançou agora a ideia de assinaturas, que também é comunidade. Acho que o Facebook já tinha lançado a ideia de comunidade. Então, as ideias de comunidade já foram capturadas pelas próprias redes sociais. As pessoas estão querendo pertencer. Se a gente for ver os perfis de redes sociais que mais engajam, é justamente aquele material que nos permite compartilhar. Isso. Então, humor é muito compartilhável. Nossa, isso é sua cara. Nossa, olha como a gente se vê. Sim. Então, isso que é muito compartilhável vai fazendo comunidade. E o que aconteceu com as redes sociais foi isso. A partir do momento que eu comecei a dar nome a um determinado sofrimento e aquilo parecer com o que eu sinto, eu falo, bom, é isso. Minha mãe é narcisista. Eu sofro, já fui direto nela. Antes de você chegar, a gente se olhou e falou, será que a gente vai falar sobre isso? Eu falei, amiga, não tem como vê não se falar. ele vai trazer. Não Gente, tem o que é isso? Então, eu já sofro porque a minha mãe é narcisista. Eu já sofro porque o meu ex-namorado é narcisista, né? Da mãe eu implico bastante porque foi o que mais tomou conta. Mas o que eu implico muito com a ideia do ex-namorado é porque eu falo, gente, isso é machismo. Normalmente vocês estão dando o nome de narcisismo ao que é machismo. Isso. Não desloca o tema porque a gente perde a força. Mas voltando, então é muito disso, né? A gente precisa nomear o que sente e nomear como a gente se sente no contexto social. Daí o autodiagnóstico veio para poder causar esse laço. E por que com as redes sociais? Porque antes a gente não tinha onde trocar. Óbvio, as redes sociais, a internet trouxeram essa grande ágora, essa grande praça. A gente comunga ali. Então, muito bem, eu me sinto triste, logo isso é depressão. Porque depressão é se sentir triste e querer dormir. Não, gente, não é isso, né? Sim. É só, o nome disso é tristeza. Depressão é outra coisa. Mas acho que é isso, a perda do referencial, a possibilidade de as redes sociais permitirem as trocas,
a necessidade de nomeação dos sofrimentos, mas, sobretudo, fazer comunidade. Uhum. Fazer comunidade. Eu ouço isso muito assim, né, de simplificar uma dificuldade mesmo. E aí a gente pode, né, falando, ampliando essa questão da dificuldade, simplificar uma angústia, assim, né, no sentido de. Me parece um pouco isso, assim, né? De se eu sou isso, eu me encaixo assim, é isso ali, não tenho que encarar muito aquele algo a mais disso aí, me implicar, né, nisso daí tanto. Isso me vem muito com os pais, assim, né, de crianças, assim, que querem um diagnóstico. E aí você pensa, claro, aí é caso a caso, né? Mas então o diagnóstico vai implicar esses pais, mas a maioria das vezes é para desimplicar. É tipo, minha criança tem isso aí, meu filho tem isso, né? Então não quero saber de nada, né? A simplificação é um grande risco que traz outras tantas coisinhas que a gente pode ir falando, né? Mas a simplificação traz, num primeiro momento, justamente a ausência de responsabilidade, né? Sim. Então, a partir do momento que eu coloco esse rótulo em mim ou no meu filho, eu vou me eximir de muita coisa. Então, uma coisa que é muito frequente é que as pessoas dominaram um traço do autismo, de que a criança autista pode ser um pouco agressiva, pode falar um pouco alto, pode responder mal a barulhos, a incômodos. Isso é verdade. Uhum. Mas aí que entra o ponto do diagnóstico que deve ser feito e do diagnóstico feito por qualquer pessoa. Isso. Né? Quando eu tenho um diagnóstico feito, acompanhado, eu tenho ali a criança autista, então eu sei, precisamos proporcionar a essa criança o melhor espaço para que ela não sofra, porque ela entra em sofrimento. Daí, quando eu tenho um diagnóstico qualquer, e aí não vou falar só de qualquer pelo autodiagnóstico, vou falar dessa pelas tabelas de que alguns profissionais vão entrando, sobretudo com o DSM-5, que tudo virou autismo, e aí a gente precisa também ter cuidado com esses comportamentos. Uhum. Às vezes a criança, desculpa, é só mal educada mesmo. Sim. E daí, quando eu trato uma criança mal educada como uma criança autista, eu deslegitimo a família da criança autista. Com certeza. Eu deslegitimo a criança autista. A simplificação também vai no ponto em que eu digo, eu não preciso entender qual a relação eu tenho com a minha mãe. Ela é narcisista. Uhum. Então, tudo que ela faz é ruim. Tudo que ela faz é péssimo. Sobretudo porque o que é esse narcisista que eles estão chamando a mãe, né? Eles estão completamente dissociados do conceito, do diagnóstico da psicologia, da medicina, do diagnóstico da psicanálise. Nenhum desses campos traz o narcisismo como isso. Uhum. Mas daí, narcisista é aquela pessoa que só pensa em si. Ai, que diagnóstico preciso, maravilhoso. Então, daí eu me desimplico, eu saio fora. Eu não tenho que entender. Bom, mas será que a minha mãe é essa pessoa dadivosa, santificada, que tudo que faz tem que ser por mim? Será que ela não pode me negar? Será que ela não pode errar porque ela é um ser humano e está pensando nela também um pouco? Sim. Né? Então eu preciso entender qual é essa relação. Ela está mesmo desequilibrada, desbalanceada? Do lado de lá, do lado de cá, dos dois? Não, ela é narcisista. Pronto, fechei. Quase que um lugar de vilã, né? É isso. Esse é o problema, né? Quando a gente falou da criança autista e da criança mal educada, eu tenho a vilanização dos diagnósticos. Ou o vitimismo de alguns pacientes, né? Exatamente. Esse é o perigo, assim, né? Da normalização desses transtornos. Porque acaba que vai desresponsabilizando, né? Às vezes vai reforçando esses preconceitos. Vai reforçando o preconceito, o que é pior. Que para mim é o mais grave disso, que a gente falava antes de entrar no ar, que em algum ponto, ok, você quer fazer comunidade, você quer se identificar com um transtorno, com uma síndrome, a depender de como você levar isso, não vai te fazer tão mal. É só para você falar na rede social, não vai te fazer tão mal assim, se isso chegar num certo ponto. Não com você, mas o problema é que você dá voz, você leva a muito mais pessoas o preconceito em relação ao comportamento de quem tem uma síndrome, de quem tem um transtorno, de quem efetivamente está sofrendo na tentativa de se entender, ou de entender como pode viver melhor com esse transtorno ou com essa síndrome. Então, quando a gente fala pelo DSM de um transtorno narcísico,
Eu tô falando de um caso muito grave. Sim. Mas mais que isso, eu tô falando de uma pessoa que está em, vou chamar de dessintonia com a sociedade e não é de propósito. Então aquela pessoa muitas vezes comete um ato muito grave e eu falo, é claro, narcisista. Não. Essa pessoa tem um transtorno que a acomete e ela não fez isso por escolha. Então, nossa, meu ex-namorado foi escroto comigo porque ele é narcisista. Não, a pessoa que tem um transtorno não escolheu fazer isso. Por quê? Sim. Então, acho que talvez essa deva ser a coisa mais importante. Não é uma escolha da pessoa. Então, quando sua mãe te trata mal, ou quando você acha que sua mãe te tratou mal, se o caso for de ela ter um transtorno, não foi uma escolha. Então, nossa, minha mãe é narcisista. Tá, suponhamos que esse diagnóstico exista. Eu não tenho que evitá-la. Há perfis na internet que são seguidos por 100, 200, 300 mil pessoas que fazem vídeos de como evitar o narcisista. É claro que é bom que eu saiba olhar uma pessoa e ver que aquela pessoa pode ser potencialmente perigosa. Não estou identificando o narcisismo, estou falando de uma pessoa potencialmente perigosa e não me vincular a essa pessoa. Mas eu não posso dizer, olha, uma pessoa tem um transtorno, corra dela. Sim. Não tem nada mais horroroso do que isso. Se a pessoa tem um transtorno, corra dela. Esse preconceito é horrível para tudo. E é o que a gente vem tentando lutar dia a dia na sociedade. Então, quando a gente começa a tratar em campanhas a questão da pessoa autista, tratar o símbolo, a separação de vagas, a separação de espaços, porque essas pessoas realmente vão ter problemas com barulhos, com interações muito aflitas, né? De chegar, de pegar a criança. E o brasileiro tem mania de pegar a criança, né? Essa criança, ela vai entrar em sofrimento. Então é isso que a gente precisa entender. Não posso chamar uma criança mal educada de autista. Essa criança é mal educada. Mas até que essas duas coisas não se combinam tanto. O que tem combinado muito com a criança mal educada é o TOD, né? TOD. É verdade. Então agora o TOD, ele tem sido judiado e sofrido para aqueles pais que não estão presentes e que não fazem a função. Tem que fazer a função, tem que cortar, tem que limitar. Né? Se a gente for para psicanálise, não é esse gozo infinito que tudo vai poder. É preciso ter uma limitação, é preciso ter uma contenção. Criança pede limite. Então, existe o TOD? Existe, mas quem vai dizer isso não é você. Não é o TikTok. Não é 2 páginas que você leu da revista super interessante. Quem vai dizer isso é um profissional. E também não é qualquer profissional e também não é de qualquer jeito. Né? Chega muito nos consultórios. Pessoas diagnosticadas por conta de um atendimento de 20 minutos, 30 minutos, em que escutou o paciente durante 5 minutos, que nos outros 10 ficou falando sobre a medicação que ele deveria tomar e prescrevendo medicações, né? Também não é dessa forma que um diagnóstico tão sério deve ser feito, né? Mas então, como será que ele deve ser feito? É algo que eu fico me questionando e que de vez em quando me perguntam sobre isso. Na sua visão, Vitor, como que um diagnóstico talvez mais confiável possa ser realizado? É claro que a gente vai partir da ideia das limitações econômicas e sociais do país, né? Isso a gente vai estar sempre no horizonte. Mas o melhor diagnóstico é aquele que é multidisciplinar, né? Então, se a gente está falando de uma questão de transtorno, de síndrome, eu preciso ter minimamente dois ou mais profissionais envolvidos. Então, eventualmente, se eu puder acrescentar um assistente social que vai ter o olhar justamente da inserção na sociedade, porque o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista que não vai trabalhar com DSM, eles vão olhar o aspecto subjetivo, individual, se entra medicação ou não, como se responde à medicação, como aquela pessoa está se sentindo. Mas a inserção social não é do psicólogo, não é do psiquiatra, não é do psicanalista, só o reflexo. A inserção social pelo assistente social. Perfeito. Então, o melhor diagnóstico é aquele que é multidisciplinar e que não é feito em 20 minutos. Então, as pessoas também precisam saber disso. Eu fui ao médico, ele me atendeu 20 minutos e disse que eu estou em depressão. Fui ao médico, ele me atendeu em 20 minutos e disse que eu tenho TDI. Sim. Né? Não é por aí. Não é por aí. A gente precisa entender que o diagnóstico é algo que vai ser construído
pela fala do sujeito, né? E como isso cola, né? Assim, tem muito paciente que chega e é interessante porque vem com essa questão, assim, desde o início, né? Eu fiz uma consulta uns anos atrás e aí o psiquiatra, neuro, enfim, me deu esse diagnóstico. Eu tomo a medicação desde então, nunca mais voltei nesse médico, mas então eu sou tal coisa. Eu tenho TDAH, eu tenho isso. E fala só a partir desse lugar. É uma colagem tão difícil, assim, a pessoa simplesmente não se questionou, assim. Veio um outro ali e falou, olha isso. E ela vem, né? Eu acho que é uma possibilidade de dar conta, de falar de um sofrimento, a gente vai escutando isso, mas assim, essa falta de questionamento no sentido, epa, será? O que é isso aí? O cara falou, me ouviu 30 minutos e falou, é isso, né? Isso eu acho duro, porque fica essa colagem, chega muito isso, assim, né? E às vezes assim, a gente faz uma pergunta, mas será que isso não tem a ver com tal coisa? Não, isso é totalmente porque eu tenho TDAH. Eu fico, E o TDAH é interessante porque em crianças, mais uma vez, a gente não tá hora nenhuma invalidando e sempre dizendo... Aliás, é o contrário. Quando eu falo mal dessa onda de diagnóstico e diagnóstico mal feito, eu tô dizendo o diagnóstico é algo muito bom. É isso. Por isso precisa ser bem Muito feito, caro, né? né? O TDAH. Criança com TDAH. Gente, nós enfurnamos crianças em apartamentos pequenos. Sem animais. Sem plantas. Sem pé no chão. Sem correr. Sem brincadeira. Essa criança vai explodir pelo apartamento. Ela vai querer subir no castiçal, no candelabro, qual é o nome disso? Na luminária. Ela vai querer subir, ela vai quebrar a parede, ela vai quebrar tudo. Porque essa criança precisa correr. Precisa dar vazão a essa energia. Isso a gente sempre soube. Mas a gente agora simplesmente fez questão de ignorar. Não, tá tudo bem. Ela faz... Educação física, tem escola que tá uma vez só por semana. Ela faz uma aula de educação física por semana e tá ótimo. Isso, era o momento mais esperado, né? Da Antigamente, semana, da semana. Né? E os recreios também encurtados. Sim, verdade. Aí, TDAH em adulto. Eu tenho TDAH. Uma coisa que eu vejo muito no atendimento. Você recebe um analisante, ele começa a falar ou de TDAH, ou de ter muita dificuldade com fazer as coisas, com compromisso. Aí você pergunta, né? Quais compromissos você tem? A pessoa, muitas vezes, ela fala, eu tenho muitos. Aí começa a te contar umas coisas soltas, aí você pergunta, e como é que você faz? Como é a sua rotina? Você vê que o discurso tá confuso. Aí você faz uma pergunta pra pessoa. Você tem uma agenda? Aí a pessoa diz, não. Tenho, mas não uso. Tenho, mas não consumo. Eu tenho, mas é um caos. Você não tem uma agenda? Você não sabe que horas você acorda, que horas você... Esse também é um tema bom. Que horas você acorda, que horas você faz as coisas, que horas você vai pro trabalho. Aí volta e meia vem, não, mas o meu trabalho ele não tem horário. Tudo bem, ele não tem horário. Você pode fazer a hora que você quiser. Isso tem que ser uma vantagem. Então, amanhã, você precisa saber que você vai trabalhar de 12:00 às 6:00. Se você acordou indisposto, você vai trabalhar de 6:00 à meia-noite. Ou nem vai trabalhar, se essa for uma possibilidade. Sim. Mas você coloca, porque antes desse trabalho tem uma academia, porque depois desse trabalho tem que cuidar de filho, sei lá. Mas você precisa ter uma ordenação da sua vida. Senão, isso realmente é um caos. Aí uma coisa que eu estava falando a hora que você acorda, né? As pessoas... Falando de diagnóstico e psicanálise. A psicanálise vai lidar com sintoma, o que a pessoa sente. Não tem como eu receber uma pessoa, agora com online, eu receber uma pessoa da Inglaterra, e essa pessoa falar, eu tô triste, eu tô desanimada, e eu já achar que ela tem um sintoma, ela tá depressiva, embora a gente não lide com o termo, mas... Sim. Sem eu perguntar pra ela, escuta, você sabe como tá a sua vitamina D? É isso aí. Veja, eu não vou prescrever nada, porque não é minha função. Mas você sabe como tá? Não. Talvez, se você puder, procure um médico, porque você vive num país que não tem incidência de luz solar. É verdade. Então você precisa, né? Então, às vezes, a pessoa só falta tomar um sol, um comprimido, e ela melhora. E ela tá achando que ela pode estar em depressão. Então, não adianta a pessoa falar bem assim, eu tô cansado, eu tô exausto, eu passo o dia inteiro cansado, eu tô irritadíssimo. Aí você fala, nossa, tem alguma coisa, é um sintoma dessa pessoa. Não, essa pessoa, ela dorme a hora que ela quer, ela acorda a hora que ela quer. Alimentação. Ela não tem uma rotina de sono. Como que essa pessoa vai ficar bem?
A alimentação, como que essa pessoa vai ficar bem? Então, volto à ideia, à pergunta inicial. Como fazer esse diagnóstico? Ele tem que ser multidisciplinar, preferencialmente. Porque se eu puder, no mundo ideal, num conto de fadas, também entra um nutricionista, É isso. né? Essa pergunta é interessantíssima, principalmente com mulheres, assim, às vezes chegam num estado, depressivo, profundo, e às vezes é um pouco dessa pergunta, assim, que é um pouco do que a gente, às vezes, cabe dentro do consultório isso, assim, ei, vamos fazer um exame aí de sangue, questão hormonal, vamos dar uma avaliada, né, pra gente ir junto, assim, entendendo o que é isso, porque às vezes é isso. É uma questão hormonal que desorganiza muita coisa. E daí não adianta o psicanalista ficar pensando naquilo, será que aconteceu alguma coisa? Tem uma cena traumática? Não, é uma questão hormonal. Pronto, vai resolver. Exatamente. Eu costumo dizer bastante, né, com os analisandos, que psicanálise não cura capitalismo, né? Então, não tem como. Se eu tenho grupos de pessoas que trabalham 12 horas por dia, 10 horas por dia, pegam não sei quantas horas de trânsito, não tem condições financeiras de ter uma dieta equilibrada, de fazer uma atividade física regular e, portanto, não conseguem dormir, são extremamente sobrecarregadas. É claro que todo o DSM vai se encaixar. É isso. Todo o DSM vai se encaixar nessa pessoa. Porque antes de dar um diagnóstico... O velho Freud já falava isso. Sim. O velho Freud já falava, antes de se chamar de depressivo, disso e daquilo, perceba se você não está cercado por idiotas. Sim, o velho Freud falava isso. Porque tem toda uma visão para além desse paciente que precisa ser olhada com cautela. Isso que a gente está falando de alimentação. Eu tenho essa síndrome porque eu não consigo dormir. Aí você vai perguntar, o adolescente fica até 2 da manhã vendo série. Dorme com o celular debaixo do travesseiro. Bom, você não vai dormir mesmo. Né? Você não vai dormir. Então, acho que nos últimos anos a gente vem resgatando um pouco dessa ideia da higiene do sono, da importância da alimentação, né? Mas ainda assim não são todos os profissionais que dão conta de fazer esse olhar multidisciplinar, social, que a gente não tem como deixar de fazer. Né? Mas ainda quando é possível, o que acontece? Se eu virar para um analisante e disser assim, você já viu sua vitamina D? E ele diz, não. Né? O que eu vou dizer é, se possível, quando puder, faça. Eu não vou fazer encaminhamento médico. Eu falo, se possível, quando puder, faça. Veja isso, é importante. Se ele vai ver e descobre que o problema dele é aquele, ele não volta. Aí eu vou falar, ai meu Deus, perdi. Não, você não perdeu, você fez o seu trabalho. Você fez o seu trabalho. E você pode ter certeza que aquela pessoa vai dizer, gente, eu fui a tal psicanalista e essa pessoa simplesmente virou para mim e falou assim, veja a vitamina. Ou seja, teve a sagacidade de olhar e também a honestidade de falar, segue teu caminho. Exatamente. Sim. Né? Mas se eu transtorno todo mundo, se eu coloco síndrome em todo mundo... Você tem que ficar... Sabe por quê? Você tem um transtorno. Você vai ter que ficar aqui comigo o resto da vida. Sim. Olha que coisa boa. Essa docilização aí, né? Que é alimentado por uma lógica totalmente capitalista também, né? Fica aqui, dependa de mim, que não aí... Só que, gente, tem muita gente pra se tratar. Você não precisa ficar amarrando as pessoas. Exatamente. Sim. Né? Sim. Muitos pacientes chegam ao consultório e depois que eles dão conta de, por exemplo, mudar o trabalho, porque não era depressão, era o trabalho que estava totalmente sem sentido, sem significado, não fazia sentido. Ou então uma relação, muitas vezes amorosa, que percebem durante o tratamento, né, que aquilo não está fazendo mais sentido, e aí resolve por algum viés desejoso mudar a situação. E não é por isso que elas precisam ficar eternamente com você. Muitos analisandos chegam um momento que eles falam, olha, o que eu queria, eu resolvi. Não é todo candidato à análise que entra em um processo analítico e vai ficar 10 anos com você. E vai chegar ao fim da análise. Não é. Muitas pessoas vão falar sobre uma demanda, vão lidar com aquela demanda e tem toda a liberdade de sair. Até porque se eles sentirem liberdade de sair, eles também sentem liberdade de voltar quando for preciso. Você tocou num ponto importante, porque na parte das entrevistas, né, compete a gente tentar, da melhor forma possível, descobrir isso. Então, sempre que alguém chega com uma questão muito pontual,
eu coloco de forma muito honesta. Eu falo, olha, deixa eu te explicar mais ou menos. O trabalho é assim. Veja se a tua questão não é o seu trabalho. Porque você veio dizendo para mim que seu chefe é a pior pessoa do mundo. E eu Sim. acredito em você. Porque não só ele, tem outros tantos que são pessoas horrendas. Ou você veio destroçado de um relacionamento. O meu trabalho é esse. E explico. Eu não vou querer saber só do teu relacionamento, embora a gente vá tratá-lo aqui. Sim. Eu não vou querer só saber do seu chefe, embora a gente vá tratá-lo aqui. Eventualmente, a tua questão é para outro tipo de abordagem. Se você precisar de uma comportamental, vamos buscar um nome e alguém que faça isso. Não vai ser comigo. Se for comigo, eu vou te fazer outras perguntas. Eu vou querer saber de outras coisas. Você vai vir com esse problema e eu vou querer saber de vários. Esse é o trabalho que eu vou fazer. Quer? Tá disposto? Tá disposta? Então é isso que eu vou fazer. Se você só quer tratar o teu trabalho, a gente procura outro profissional. Se você veio a mim porque você confiou em mim, seja por uma indicação, porque você... Então, junto com você, a gente encontra outro profissional. Mas não vai ser comigo. Porque para mim é muito frustrante. É isso que eu não sei como as pessoas lidam. Acho que as pessoas lidam realmente, não estou condenando, porque no capitalismo a gente tem que jogar com a vida. Mas eu não sei como as pessoas conseguem lidar só pelo aspecto do dinheiro, porque para mim é muito frustrante receber uma pessoa que de repente... Ai, não era isso que eu esperava. É. Uma coisa é ela vir e falar, ai, Vitor, agora eu tô bem. Sim. Posso ir? Eu falo, a porta tá aberta. É isso aí. Outra coisa, ela fala, ai, não era nada disso que eu queria. É absolutamente frustrante. Então é melhor que desde o começo eu vire pra pessoa e diga, vamos procurar junto outra pessoa, um outro nome, um outro trabalho. Porque a psicanálise nunca foi ortopédica. Ela não é, eu vou pegar você e vou deixar você retinho e vai ser assim. A psicanálise é para que a pessoa viva com o que ela tem. E se ela veio só pra... Agora eu tô vivendo bem do jeito que eu tô, Tá segue ótimo. a vida. É isso. É o suficiente. E acho que isso dá gancho pra gente se perguntar um pouquinho, né? Assim, qual é a função do diagnóstico? A gente tá falando mais pra psicanálise, né? Pra localizar isso. A gente, na psicanálise, a gente trabalha o diagnóstico de uma forma um pouco arisca, né? Então, a gente recebe sempre, mas a gente não trabalha com a ideia tão fechada do diagnóstico, aí falando do que a gente recebe eventualmente de um psiquiatra. A gente ouve aquele transtorno, aquela síndrome, aquele diagnóstico, a gente ouve como um discurso. Então, se a pessoa falar, eu tô com depressão, não é que você invalida, desconsidera, mas você ouve aquilo de outra forma. Você entende? Bom, então, daquele conjunto de elementos que podem compor uma depressão, o que a gente tem diante de nós? Ah, então eu tenho um transtorno de déficit de atenção. Bom, então daquele conjunto de elementos, o que eu tenho nesse discurso? Então a gente vai trabalhar com esse discurso. Eu não vou tratar o diagnóstico de síndrome, de transtorno e falar, então já que você tem TDAH, coloque um bilhete na tua televisão para lembrar de... Não, jamais, né? Já o diagnóstico da psicanálise é outro. Bom, a gente tem as estruturas desde Freud, a divisão neurose, psicose e perversão, as neuroses, as psicoses, agora a possível quarta estrutura do autismo, e tem o trabalho lá do Lacan, quando ele começa a alargar um pouco as estruturas e trabalhar com topologia, que aí nem diagnóstico tem. Não. Sim. São os nozinhos real, simbólico, imaginário ali juntinhos e o sintoma por cima deles e alguma coisa sai dali. Então, o diagnóstico para psicanálise, nesse diagnóstico das neuroses, psicose e a perversão, ele vai servir para abordagem, né? Para a gente poder fazer o encaminhamento. Então, se chega um analisante psicótico, você não vai ficar interpretando o psicótico. Ah, então isso você quer dizer... Não. Então, serve para o manejo, para a abordagem. Mas não para dizer, olha, você é psicótico. E sendo, olha, você é uma histérica. Até porque, né, a histérica, ainda se for mulher, o homem vai se sentir desencaixado. Como assim histérica? Sim. E a mulher, porque o termo foi cunhado para as mulheres, vai falar assim, meu Deus do céu, que eu nunca fui tão ofendida na minha vida. Eu vim para ser ouvida, a pessoa fala, você é histérica. Sim. Sai desesperada.
Mas a importância do diagnóstico para a gente é a gente receber o discurso. O que aquele analisante levou para o médico psiquiatra, o que aquele médico psiquiatra identificou no analisante, e de que forma a gente vai trabalhar isso, mas a gente segue ouvindo. Acho que quando muito ajuda na condução. Na condução. Nessa Na condução. condução. Uma vez eu escutei uma psicanalista que ela estava falando das histéricas, né? Ela dizia, eu gosto de atender histérica porque histérica você pode ir. Ela dizia, você pode cortar, você pode intervir, porque a histérica ela dá conta, porque quando ela não gosta, ela fala. Ela volta para falar. Eu não gostei, né? Saí daqui, pensei tal coisa, pega e liga. Então a histérica, ela... lógico, a histérica é como se fosse um ser humano. Sim, não é sim. isso, mas geralmente... Não existe a mulher, não existe a histérica. Não existe a mulher, não existe a histérica. Mas, geralmente, as histéricas, elas têm essa flexibilidade. Agora, como você bem falou, se é um sujeito que os diagnósticos dele apontam um pouco mais para uma estrutura psicótica, eu não vou fazer isso jamais. Jamais. Nosso trabalho ali é de contenção, de outro organização, trabalho, de contenção. Então, para isso vai servir o diagnóstico. E nos diagnósticos do DSM, quando a gente recebe, o nosso trabalho é de parceria. Então, se o psiquiatra te encaminha uma pessoa com TDAH, você não vai falar para a pessoa, você não tem TDAH. Você vai dizer, olha, não sou eu que vou tratar o TDAH, é o psiquiatra. Aqui eu vou te ouvir e a gente vai entender por que esse TDAH entrou no cenário, o que você se queixa, o que você apresenta, mas não é só isso. Quero saber de outras tantas coisas. E assim com todo transtorno, com toda síndrome, mas confesso que nunca lidei, nunca li, nunca estudei como seria uma abordagem psicanalítica voltada para o fenômeno do TDI. Então, é o TDI. Então a gente ainda não tem propriamente esse encaixe. Então, quando começa a surgir no cenário TDI, eu fui demandado, né? Como é que aborda uma pessoa com TDI? Eu falei, da mesma forma que a gente aborda todo mundo. Uhum. Eu vou escutar essa pessoa. Ah, mas são 18 pessoas. Eu falei, não são 18 pessoas. É uma pessoa. Sim. Que pode me apresentar 18 formas de um discurso. Isso. Mas, a princípio, para mim, é uma pessoa. Eu também coloquei na rede social um vídeo sobre isso, porque a única coisa que a mim me soa um pouco estranho, mas, mais uma vez, a gente ouve as pessoas dizerem, a gente trata como as pessoas querem ser tratadas, a gente não vai... O que me soa um pouco estranho são os termos que são usados, né? Então, comunidades, constelações, tem sistemas. Sim. Porque me soa estranho não chamar uma pessoa de pessoa. Por mais que ela tenha 18 personalidades, 21 personalidades, é uma pessoa. Mas veja, se ela me pede para ser chamada de sistema, eu vou chamá-la de sistema. Se ela pede para ser chamada de comunidade, eu vou chamá-la de comunidade. Pelo simples fato de que eu vou respeitar aquela pessoa que está falando comigo. Claro. Né? Mas a escuta da psicanálise é uma escuta do sujeito. Isso. Então, se são 18 discursos diferentes, a gente vai ver como esses 18 discursos se organizam dentro daquela pessoa. Uhum. Agora, mas Vitor, TDI é neurose, é psico... Ai, gente, a gente não faz essa transposição. Correlação de diagnóstico a gente não faz. A gente não faz. Eu fiquei um tempo dando aula, e aí os alunos perguntam muito isso. Ai, Aline, mas então o psicopata, ele é perverso, né? Pode ser que seja, mas pode ser que também não seja. Como que eu vou saber a partir de que escuta que esse diagnóstico foi feito, né? Essa correlação muito difícil de ser feita, acho que até impossível, né? Sim. Acho que se essa correlação se dá de uma forma muito restrita, você falou da coisa do respeito, acho que até um desrespeito, né, a esse sujeito, porque, enfim, a gente sabe que o diagnóstico, o diferencial da psicanálise, ele não é pela via dos sintomas, é pela escuta do inconsciente, é pela escuta do sujeito, do aparelho psíquico. Então, não tem como fazer essa correlação. Mas demandam muito essa pergunta. E como essa banalização, né, desses diagnósticos implicam nessa precarização desses sujeitos, assim, né, de maneira geral. E acho que isso aparece desde esse detalhe, essa pergunta eu achei genial, assim, de... E aí, você tem uma agenda?
É um pouco disso. Até os pais que demandam, que chegam, falam: olha, não sei o que fazer com esse filho, ele fez uma pirraça terrível, o que que você acha? E aí a gente fala disso direto, assim, eu pergunto: o que que você acha? Você conhece seu filho, você fica com ele 24 horas por dia? Então, esse é o problema. Porque essa pergunta é maravilhosa, a sua pergunta é maravilhosa, mas esse é o problema. É isso. Você conhece, uai, mas o que você acha? Você conhece seu filho, a pessoa entra em colapso, É porque isso ela aí. não conhece o É filho. isso. Porque ela não pergunta pro filho como foi seu dia. Uhum. Eu tava vendo, a gente falando muito de rede, né? Tem uma pessoa, não lembro o nome dela, mas ela é maravilhosa. Ela faz vídeos curtos perguntando pra homens e pra mulheres a mesma pergunta. E aí ela chegava em mulheres e falava: qual o nome da professora do seu filho? Qual o nome do pediatra? Do melhor amigo? E geralmente as mães falavam tudo. Uhum. Perguntava pros pais: você ama seu filho? Nossa, claro, amor da minha vida, faço tudo pelo meu filho. Em que escola ele estuda? Não sabia. Quantos anos tem o seu filho? Ai, gente, olha, às vezes eu A data penso, de nascimento. deve ser não bom, né? Mas sabem. aí depois eu volto, não deve. Não deve, né? Mas nossa, é uma sabe. sobrecarga. Imagina. É uma sobrecarga. É uma É sobrecarga. uma sobrecarga. Então, quando né? você fala de conhecer, realmente, né? De novo, todo mundo precisa trabalhar. Os pais trabalham o dia inteiro para dar condições, muitas vezes assim, mínimas para os filhos. Sim. E como nesse desafio, ainda conhecê-lo, ainda tentando não fazer download de 53 traumas diferentes, né? Sim. Então, não é uma pergunta que, num primeiro momento, parece ser básica quando você faz, né? Você conhece seu filho? Mas é um tiro. Mas E é às uma vezes é pergunta isso. Mas é um tiro. analítica. Mas é um tiro. É um uma pergunta tiro. Às vezes eu analítica falo: você forte. perguntou pra ele? É um Epa, tiro. perguntar pra criança? Aham. Como assim? É um Que é tiro. isso? É isso, você perguntou pra ele isso? Não. Eu fico: Mas, ó, sem fugir do tema, então tentando enlaçar isso à história dos diagnósticos, autodiagnósticos e diagnósticos feitos por profissionais, o que a gente vê aí no caso das crianças é o seguinte: os pais, eles têm essa impressão de que eu preciso dar muito pro meu filho, eu não preciso ouvir meu filho, porque nós recebemos muito disso, né? Sim. Criança não tem querer, criança não tem vontade. E se eu ouvir a vontade da criança, eu estou mimando, que é bem o contrário. Que é bem o contrário, né? Bem o contrário. Porque mimar a criança é não ouvi-la e dar tudo que você acha, supõe na tua fantasia que ela quer. Porque foi aquilo que você quis. Né? Isso é mimar. Porque daí a criança tá estragada. Porque o que ela quer, ela não tem. Porque o que ela não quer, ela tem. Porque no meio disso também tem outra coisa. Isso é mimo. Mas daí vem os pais que falam bem assim: ai, meu filho me dá muito trabalho, TDAH, TOD, seja lá o que for. Então essa criança precisa ir para uma escola que aperte, que bote pressão, que tenha organização. A criança precisa de brincar. A criança precisa socializar. Não se preocupe que essa criança lá na frente ela vai chegar com o conteúdo dela. Se ela estiver numa escola regularmente matriculada, ela vai chegar com o conteúdo dela. Mas aí a gente gera o quê? Ah, mas o filho da vizinha já tá lendo e fazendo conta. E o meu filho tá brincando. Se você souber quanta coisa o seu filho aprende brincando, porque o filho da vizinha sabe contar que 3 mais 3 é igual a 6. Mas se eu tirar o número e puser um bloco, ele talvez não saiba. Se eu tirar o número e puser não usa mais, né? Mas um cheque, ele não sabe. A criança que tá brincando, ela tá elaborando o 3, o 6, o 9, de 1000 outras maneiras. Fora a socialização. Fora a socialização. Então a criança, ela precisa brincar. E no que ela brinca, eu descubro se sim aquilo é um TDAH mesmo. Brincando eu vou saber muito melhor do que conversando, né? Então, como é que um médico, como é que um psicólogo, como é que alguém senta com uma criança e fala: essa criança tem TDAH? Conversando com ela? Vamos fazer uma entrevista. Quando você acorda, eu preciso soltar essa criança para olhar e falar: parece que tem algo aí. Ou seja, eu vou ver essa criança em ação. Então, o diagnóstico, ele também precisa vir para mostrar para os pais o seguinte: tá, essa criança tem um transtorno, está sendo um problema para as escolas, um transtorno opositor. Então, a escola não pode contrariar meu filho. Epa, não é assim não. Porque
que eu tenho um universo de 20 alunos que são submetidos à lei, e aqui eu tô falando da psicanálise, não da lei dos códigos, são submetidos à lei, e um que foge à lei. Então essa criança, ela vai aprender que ela tá fora da lei? É isso que eu tô ensinando para ela? Na escola ainda. Então você vai aprender que para você tudo é mais fácil. É claro que eu tenho que ter um tratamento adequado para essa criança. É claro que eu tenho que ter uma abordagem adequada para essa criança. Mas não é dizer, não dê autoridade pro meu filho. Porque o que essa criança precisa é de autoridade. As crianças pedem por autoridade. Clamam por autoridade. Os adolescentes, muito mais, né? Por uma barra, assim, né? Uma barra. É isso. E quando os pais falam, né? Hoje mesmo eu fiz um atendimento assim. Quando os pais falam, mas não era para a criança, né? Era o próprio genitor falando, a própria genitora falando. Às vezes a criança tá ali te enfrentando, Óbvio que desestabiliza. Óbvio que dá vontade de falar, você sabe tudo que eu faço pra você ter o que você tem? Ou você sabe as minhas preocupações, o que eu... Óbvio que desestabiliza. Mas você tem que voltar e pensar, essa criança não sabe exatamente o que ela está sentindo. Não. Então ela está frustrada. Então eu preciso encaminhar de alguma maneira, eu não vou dar uma palestra para ela, encaminhar de alguma maneira que sim, eu entendi que ela está frustrada, mas que não, ela não vai poder fazer. Não. Então eu não posso dizer para uma criança, eu tenho que dar motivo para a criança. Gente, se você não dá motivo pro teu filho, você dá motivo para quem? Se você não explica pro teu filho, se teu filho não merece, quem merece? Então você não pode comer o doce agora. É o suficiente. O meu não é suficiente. Não, não é. O seu não é suficiente. Porque aquela criança não vai saber quando aquele não se aplica. Quando aquele não se aplica. Então, quando eu explico para a criança, você não pode comer o doce agora, e explico minimamente para ela, ela vai saber encaixar isso em outros momentos. Quando eu vou furar a minha própria regra no final de semana, num Natal, numas férias, eu estabeleço para ela. Aqui eu suspendi a regra. Aqui eu posso suspender a regra. E ela vai entender o contexto da suspensão. Então aqui a regra não está valendo. Posso quase... Na casa da avó pode quase tudo. Então ela vai entender que a regra está mantida, mas ali foi feita uma suspensão. Né? E daí eu vou também trabalhar com esses transtornos. Não é porque a criança tem um TOD que eu vou falar para ela, então vai e faz tudo, né? Porque ela senão não merece explicação. Né? Isso é da ordem de poder inaugurar e lançar a mão de um sujeito, né? Acreditar que ali tem um sujeito possível, né? Naquela criança que já pode captar que tem hora que dá, tem hora que não dá, que não é o não ali. E desenvolve algo de uma autonomia, né? Sai daquele campo do... Vinde a mim sempre, demande tudo, eu vou saber tudo. E é isso, a criança vai criando autonomia. Daqui a pouco ela já vai fazer a leitura sozinha. Epa, aqui não pode, aqui não pode. Daqui a pouco ela vai, às vezes, falar, epa, olha aí, você furando a sua própria ordem aqui, né? Fazendo isso com os pais, eu acho isso muito legal. Olha o que me aconteceu essa semana. Guarda compartilhada, fui deixar minha filha na escola e ela falou assim, poxa, papai, agora eu só te vejo segunda-feira. Eu falei, minha filha, mas aí você vai curtir com tua mãe e tal, não sei o quê. Né? Já tiro. E falei, na segunda-feira a gente se vê, retoma, faz, vai ter feriado, a gente fica feriadão juntos, e podemos fazer 1000 coisas. E vou falando e desviando o foco desse, porque senão fica sempre essa coisa. Aí ela falou, quando acontece assim, eu me lembro de quando você viajou o ano passado, 2 semanas sem mim. Na lata. Aí eu falei, mas rindo, né? Porque eu tava achando delicioso o que ela elaborou. Eu falei, Ela, você viajou sem mim 2 semanas, então eu posso ficar sem você. De fato. Olha só. É um ensino, né? Eu falei... É um ensino. E pro pai ouvir isso, né? É um ensino. Então, só que se pega a pessoa desprevenida, no meu caso, como eu sei que desde que essa criança nasceu, fui eu que cortei todas as unhas, fui eu que limpei todas as fraldas, eu acompanhei todas as fases de crescimento, eu matriculei em todas as escolas e tô ali o tempo inteiro. Isso não vai me ferir em nada. Mas eu entendi o que ela tá me dizendo. Ela tá me dizendo que eu entendi que meu pai me ama, que ele faz tudo por mim, mas que existe alguma outra coisa. Isso. Né? Que ele é um indivíduo
E que existe alguma outra coisa, existe um outro pedaço de vida. Assim como tem que existir para mim. E fundamental. 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 É o que instaura ali Fundamental. o limite, a ordem, a possibilidade de desejar para além. Desejar para além. Sair dessa coisa de meu pai é tudo para mim, minha mãe é tudo para mim, eu sou tudo pro meu pai, eu sou tudo para minha mãe. Encarcera o sujeito Acabou. num lugar horroroso. Outra coisa que a gente também pensa quando a gente pensa nos transtornos é da relação que o aumento dos diagnósticos pode ter com o crescimento e o enriquecimento das indústrias farmacêuticas. Que eu acho que a gente não consegue falar de uma coisa sem pensar na outra também. Como que vocês pensam essa ligação? Bom, você botou aí já a questão de que a psicanálise não resolve o capitalismo, né? E teve um podcast que eu falei que era sobre inveja. Uma amiga que é escritora, um dia eu falei sobre inveja, ela falou, eu quero falar com você sobre isso. E eu falei, gente, primeiro, né, fiz uma ode à inveja, de que a inveja é um sentimento ótimo, que ajuda a gente a identificar 1000 coisas. Sim. Um sentimento ótimo nesse sentido, né, preciso colocar aqui o recorte devido. Aí eu falei, mas a gente também precisa entender o que é inveja e o que é capitalismo, né? Porque algumas coisas são inveja, outras são capitalismo. Então a pessoa tá 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas do dia dentro de um ônibus, apertada, com calor, com fome, e do lado dela passa alguém num baita carro, cheiroso, arrumado, que ela vê que aquela pessoa não passou aperto nenhum, dificuldade nenhuma, que ela tá bem. É inveja? Não, gente, não é inveja, é capitalismo. Qualquer pessoa não queria estar naquele lugar de 2 horas para ir, 2 horas para voltar e todo desconforto. Nesse caso, o que acontece dos diagnósticos, eu vou aproveitar que não é propriamente um diagnóstico psíquico, mas que saiu ontem uma reportagem falando que o Walmart, olha o perigo disso, que o Walmart fez uma detecção de uma redução de consumo, ou seja, uma redução de vendas de 8%, da ordem de 8%, em razão do uso do Ozempic. Então, quer dizer, aí eu começo a levar a briga lá no ápice do capitalismo, que é indústria farmacêutica versus Walmart. É o pau quebrando no auge do apocalipse, né? Então já saiu de nós, meros mortais. Mas o que a gente vê é o seguinte, olha o nível de controle de dados a que a gente está submetido. Então uma grande empresa lança 3 remédios consecutivos para controle e redução de peso, que originalmente nem era para isso. Essa empresa se torna a mais valiosa do país. Hoje é a mais valiosa do país. Faz um lucro brutal. Outra grande empresa de lucro brutal fala, teu lucro brutal tá ofendendo o meu. Então, ou a gente vai pro pau, ou a gente vai negociar aqui. Como é que a gente vai manter o controle dessa galera? Então, a gente precisa ter um jogo de morte à sopra, porque o teu lucro cresce e o meu também. A gente precisa ter cuidado com isso, porque existe a demonização da indústria farmacêutica que, de alguma forma, traz uma interpelação pertinente de, bom, é isso? Vocês vão ficar medicando e forçando o médico a medicar? Essa é uma interpelação pertinente. Mas também a gente tem sempre que fazer a concessão de que bom que algumas pesquisas avançam e vão dando conta de situações que não eram manejáveis. Sim. Então a gente também não pode perder o controle de que sim, a gente precisa de medicamento e a gente tem até pouco, porque tem um monte de coisa passando por fora sem medicação. Né? Desde as doenças negligenciadas, justamente porque não dão dinheiro, até as doenças em que não tem um controle propriamente dito. Mas é o capitalismo, né? É a grande interrogação, como a gente faz com isso. O que a gente dá conta de fazer a partir disso? E no meio disso, né? A gente tá tomando um caldo, é isso. A gente tá tomando um caldo. Estamos mesmo. Então, agora a gente isso, bota a cabeça pra fora, automediagnóstico, automedicação. Automedicação. Né? Porque a medicação também, no Brasil, a gente ainda consegue, de alguma forma, controlar bem, assim, né? Bem controlado. Eu volta e meia brinco com um amigo médico e falo bem assim, gente, o meu direito de comprar antibiótico. É verdade. Aonde tá?
A gente tem um controle bem estabelecido no país, graças ao SUS, graças às políticas que a gente tem, mas é uma grande incógnita. Uhum. É uma grande incógnita. Agora, como psicanalista, me bato contra medicação? Jamais. Tem seu lugar. Se a pessoa está medicada, ela está medicada pelo profissional, o que eu posso fazer de melhor se o profissional é um profissional que trabalha comigo, eu ligo, mando o WhatsApp e falo, escuta, caso tal, como é que tá? Você acha que dá para reduzir um pouquinho? O que você acha? Qual é a tua avaliação? Porque essa pessoa está muito apagada. Eu preciso que essa pessoa apareça um pouquinho. Tem um psiquiatra amigo meu que é ótimo. Ele mesmo fala, vou reduzir, vê como é que vai ficar aí que eu vou reduzir a medicação justamente para ver se essa pessoa surge mais. Mas vamos acompanhar. E às vezes o contrário também. Isso. E acho que isso reforça essa parceria, né, entre as áreas, que às vezes é difícil mesmo, é dura. Eu vejo, assim, que ali para criar um vínculo, às vezes, demanda, o psiquiatra, nunca pode falar, e isso é muito duro, porque é isso. Essa parceria, às vezes, é muito interessante para os casos. Porque eu não vou virar psiquiatra e falar, escuta, reduz a medicação. Óbvio que não. Eu parto do princípio de que ele é o gestor daquilo. Então eu falo, existe a possibilidade? Se ele disser não, eu vou falar, ok, seguimos. Seguimos. De novo, a importância da equipe multi. Da equipe multi, exatamente. Gente, a gente vai precisar se encaminhar para o final. Muito bom. Mas já fica o convite, né, Vitor, para numa próxima oportunidade você voltar pra gente conversar sobre outros assuntos. Eu volto. Né? Vários outros, sim. Obrigado, foi ótimo. Você quer fazer mais alguma fala, encerrar falando alguma coisa? Bom, o que eu posso falar, já que o nosso tema é autodiagnóstico, que apesar de o tema ser tentador, de a coisa ser tentadora, de você tentar dar um nome pro teu sofrimento, de você encontrar um nome pro teu sofrimento, esse nome não vai vir de um vídeo no TikTok. E não é porque você não é capaz, porque muitas vezes a pessoa acha o seguinte, você acha que faz diferença a pessoa que fez faculdade de medicina ou de psicologia, ou enfim, de mim? Não, eu tenho capacidade cognitiva suficiente. O ponto não é esse. Não é capacidade cognitiva. Você pode ser um Einstein. Sim. A questão é que, quando a gente está falando de síndromes, de transtornos, de saúde mental, o melhor que você tem a fazer é descrever a sua história e o que você sente. Mas a análise é alter. O outro vai ter que te olhar como você fala, como você reage, como você se expressa. Então passa, assim, por um olhar do outro. Não é uma capacidade cognitiva de saber se isso se encaixa perfeitamente ou não. Se você quer, é curioso, tem gente que é curiosa. Nossa, então isso que eu tenho parece um TDAH, legal. Vai até um profissional e fala, eu acho que eu tenho TDAH por causa disso, 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 disso. Sim. E o profissional vai falar, olha, acho que não. Ou, de fato, tem mesmo. Vamos tratar? Mas por mais que pareça sedutor, não faça isso. Mas se ainda assim quiser fazer, não colabore com o aumento do preconceito na sociedade. Não faça vídeos, não se exponha a entrevistas dizendo que você tem um transtorno, que você tem uma síndrome e que isso justifica um comportamento não aceito em sociedade. Porque isso só faz aumentar o preconceito contra as pessoas que lutam para conseguir bons espaços, se encaixar na sociedade que já é refratária a transtornos e síndromes mentais. Maravilhoso. Né? É isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, a gente está encerrando aqui, então, o episódio dessa semana com o nosso convidado especial. Se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares e até a próxima semana. Tchau.